Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Flua teus rios, desde nós, essa nação. Yes. Yes. Que esse rio tome as ruas, tome as cidades. Que esse rio encha as nações até se tornar um mar. E que toda a terra conheça o Senhor. Que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. O Senhor está aqui nessa noite. Tudo se torna possível nessa hora. Tudo se torna real nesse momento. As impossibilidades se tornam tão pequenas diante desse Deus. Vamos lá, Jesus está aqui, levante suas mãos, adore Ele. Vivemos por Ti, Jesus. Deus está te dando visão nessa hora. Deus está largando a sua visão nessa noite. Abra suas mãos, só abra suas mãos. Abra suas mãos. Yes. Não há outro. Aleluia. O Senhor está te lavando dos seus pecados. O Senhor está te perdoando das coisas que passaram. Ele está fazendo nova todas as coisas. Yes. Aleluia.
Você consegue se assentar? Se assente por um instante. Sabe, nessa última temporada eu tenho falado isso de uma maneira exaustiva, mas eu quero que você me ouça bem nesses próximos 35 minutos aqui comigo. Eu tenho falado que existe uma janela de oportunidade aberta para nós agora. Sabe, o Senhor está fazendo algo nas nações da terra, e isso é visível e claro. A cada dia na China, mais de 1.500 pessoas entram no reino de Deus. Dizem que a cada mês, mais de 1 milhão de pessoas entregam as suas vidas a Jesus ao redor do mundo. Em breve haverá mais pessoas vivas que entregaram a vida a Jesus do que em toda a história que já entregaram e estão com Cristo nos céus. A Bíblia diz que nos últimos dias, quantos acreditam que estão vivendo nos últimos dias? Nos últimos dias, o menor no reino de Deus seria como Davi. O menor no reino seria como Davi. Sabe, nós gostamos tanto de Davi, cara. Aquele cara que entrou em guerras e batalhou. Aquele cara que lutou pelo Senhor. É tão lindo olhar para Davi, mas ele está dizendo que nos últimos dias, nosso tempo, o menor no reino de Deus seria como Davi. E eu amo isso porque isso me coloca numa perspectiva que Deus que realmente está fazendo algo grande. Nesse exato momento, Deus está levantando uma geração para abalar as estruturas da terra. Deixa eu te dar alguns respaldos para isso. Primeiro, sabe, quando Moisés nasce, a Bíblia diz que a mãe de Moisés toma Moisés, e Moisés, ali a mãe de Moisés chamava Joquebede. E quando ele nasce, a mãe de Moisés pega Moisés e guarda Moisés, porque havia um decreto dizendo para matar as crianças. E as crianças, elas eram pegas e jogadas no rio Nilo para que o rio tragasse as crianças. E eles morriam ali então afogados. Mas quando a mãe de Moisés vê Moisés, Joquebede vê Moisés, ela sabe que Moisés tem um destino. E a Bíblia fala que ela faz um cesto, vocês conhecem a história? Um cesto de folha de papiro, segundo um rabino. Conversei com ele, sabe, um cesto feito com aquilo que era usado para escrever a palavra. Havia uma palavra sobre Moisés, e nada nesse mundo pode ir contra a palavra que Deus te entregou, amém? Mesmo que a morte se levante, ainda assim, nós estaremos guardados no cesto da folha de papiro. E então Joquebede, a mãe de Moisés, ela coloca então Moisés naquele cesto e joga no Nilo. Agora presta atenção, a mãe de Moisés, ela teve outros 2 filhos. O primeiro filho chamava Arão. Arão se tornou lá na frente um sacerdote. Então Arão representava o mover sacerdotal. Mas Joquebede não parou em Arão, ela teve Miriam. Miriam representava o espírito profético. A Bíblia fala que com um pandeiro ali ela profetizou, ela cantou profeticamente, ela fez 3 milhões de pessoas dançarem. Diga uau! Ela era do reteté, mano. Então Miriam representava o espírito profético. E agora ela teve um terceiro filho, o nome dele era Moisés. Moisés era o libertador. A unção, a vida de libertador estava sobre a vida de Moisés. E quando Moisés nasce, o decreto de morte é liberado para matar Moisés. Cola aqui comigo. Moisés então é colocado num cesto de folha de papiro, ele é lançado sobre as águas, e você conhece a história. A Bíblia fala que Miriam, que representava o espírito profético, acompanha o libertador. O espírito libertador, sabe, todas as vezes que Deus quer fazer algo para libertar uma geração, uma das coisas que Ele faz é crescer o espírito profético, é crescer a unção profética em uma casa, em um ambiente. E eu sinto que a onda dura, Deus está derramando uma unção, Deus está crescendo a unção profética nessa casa. Vocês estão recebendo palavras proféticas, ministeriais, pessoais, familiares, sabe, Deus está bombardeando vocês. É porque
é porque o espírito profético sempre acompanha do libertador. Miriam acompanhando Moisés. Agora presta atenção, você conhece a história? A filha de Faraó pega então Moisés, e Moisés é criado no Egito. 2000 anos depois de Moisés, mais ou menos 2000 anos, 2500 anos depois, vem um homem chamado Jesus Cristo. Jesus nasce, um decreto de morte é liberado: mate as crianças. José tem um sonho, o espírito profético. José então se levanta de um sonho que diz que era para pegar a criança e levá-la para o Egito. A mesma história. Moisés se levanta, melhor, José se levanta, toma a criança junto com Maria e desce ao Egito. E o Egito serve de casa de proteção. O espírito profético aparece em sonho e leva o libertador ao Egito. 2000 anos depois de Moisés vem Jesus. Depois de 2000 anos depois de Jesus vem quem? Quem? Diga eu. Olha para o lado e diga assim: você. Cola aqui comigo. 1970, o boom da revolução sexual. Uma geração grita sexo, droga e rock and roll. Começa a ter sexo free. Consequência do sexo free, 9 meses depois vem uma criança. Eu não sei se você sabe, mas aquela geração hippie que provocou a revolução sexual dos anos 70, com o ápice do Woodstock, que gritava faça amor e não faça guerra, uma frase de Herbert Marcuse que é pulverizada por John Lennon. Esses caras, eles eram os baby boomers, os filhos da guerra. Os pais deles foram lutar na Segunda Guerra Mundial e eles ficaram em casa. A mãe foi para a indústria, foi trabalhar. Aqui houve a secularização da mulher. Sabe por que os hippies tinham uma roupa toda amassada? Porque eles nunca tiveram uma família, um pai para passar, ou a mãe para passar uma roupa para ele. E eles estavam tão enojados com a guerra. E quando, no final dos anos 60, no início dos anos 70, quando os Estados Unidos estão lutando a guerra do Vietnã, essa geração está contra a guerra, e eles começam a dizer faça amor e não faça guerra. E eles começaram com o intuito de um amor, uma busca atrás, uma busca de um amor verdadeiro. Eles começam a ter sexo free, só que eles queriam sexo sem compromisso. E diga, isso não funciona, porque intimidade sem compromisso é o espírito de Judas. Ele quer ter uma intimidade com você, mas ele não quer nenhum compromisso com você. Ele quer aparecer, ele quer bater a foto na mesa da ceia, tá ligado? Mas ele não quer andar junto na caminhada, ele não quer sofrer as dores do ministério, as dores da caminhada. Porque Paulo diz a Timóteo: sofre comigo as dores do ministério. Sabe, compromisso, aliança é isso. E essa geração, ela não queria aliança. Se ela não queria uma aliança com uma pessoa, você acha que ela ia querer uma aliança com um filho? Então depois disso vem uma criança, 9 meses depois, e quem foi mais chamado para amar está olhando para a criança e está dizendo: eu te odeio, eu não quero você. Você veio para atrapalhar o meu mundo. E aqui começa a ter uma geração que é uma geração extremamente rejeitada. As doenças psicossomáticas começam a crescer de uma maneira exponencial pelos próximos 20, 30, 40 anos para frente. Mas mais do que isso, em 1973, 4, os Estados Unidos aprova a lei do aborto. Uma geração começa a lutar pela vida. Um decreto de morte é liberado. Assim como foi liberado em Moisés, assim como foi liberado em Jesus, a nossa geração está lutando pela vida. Sabe por quê? Porque assim como a geração de Moisés tirou 3 milhões de pessoas do Egito, e era a geração do libertador, assim como a geração de Jesus era a geração do libertador, a nossa geração foi chamada para quebrar o jugo da maldade, do império das trevas diante de povos e nações, e colocar uma geração em liberdade. Essa é a sua hora. Domingo passado eu estava saindo, depois que eu preguei na minha igreja lá em Brasília, eu estou indo embora, tem um grupo de meninas ali chorando, e eu estou vendo elas chorando, e tem uma menina muito desesperada. Eu paro o carro e vou até ela e digo assim: o que está acontecendo? Ela olha para mim e fala assim: meu irmão acabou de tentar se matar.
Ele acabou de tentar tirar a vida. Eu perguntei quantos anos seu irmão tem. Ela falou, acabou de fazer 18. Nós oramos ali por ele. Caio, o nome dele. 2 horas da manhã eu recebo a notícia que Caio morreu. 2 semanas antes ele vai na igreja, o pai dele leva ele na igreja, ele vem para frente, ele entrega a vida a Jesus. 2 semanas depois, ele está tirando a vida. Talvez e nunca na história nós temos vivido tanta pressão para uma geração viver. Talvez nunca na história há uma guerra sendo travada pela sua vida, pela minha vida, pela nossa existência. Sabe por quê? Porque esse é o nosso tempo. O que eu quero que você creia, que essa é a sua hora. Sabe, eu tenho um livro em casa chamado O Diário de Frank Barclay. Quem era Frank Barclay? Frank Barclay, intercessor do avivamento de Azusa, o último grande avivamento que atingiu o mundo. Dizem que mais ou menos 900 milhões de pessoas entraram no reino de Deus desde o avivamento de Azusa, em 1906. Diga uau! Eu estou dizendo 900 milhões de pessoas entraram no reino de Deus. Isso durou mais ou menos. Dizem que quando o avivamento estourou, William Seymour, um homem negro, cego de um olho, manco de uma perna, saiu arrastando a sua perna, entrou ali naquele lugarzinho pequeno, na rua Azusa. Eu estive lá. Uma menina que nunca tinha tocado piano na vida, ela sentou e começou a tocar música clássica. Uma nuvem. Frank Barclay, nesse livro, ele conta que quando William Seymour pregava, ele entrava assim dentro de um púlpito que parecia um caixote, e ele gritava: Deus está aqui. E quando ele levantava, muitas vezes uma nuvem física entrava no ambiente, e ele pregando e as crianças brincando de pique-esconde na nuvem. Diga uau! Isso durou 3 anos e meio, cara. No final disso, Deus falou: a nuvem vai embora, há 100 anos ela vai voltar. E nós estamos vivendo a janela dos 100 anos. Você acha que você faz parte de uma geração normal? Você não faz, cara. Você faz parte de uma geração que vai reescrever o curso da história. Nunca em toda a história houve tantas palavras sendo liberadas sobre uma geração. Nós estamos sendo bombardeados dia e noite, noite e dia. Eu digo para você, nunca, é porque é verdade. O espírito profético cresceu em nossa geração, e Deus está falando: essa geração vai reprogramar sistemas. Essa geração vai entrar numa colheita de 1 bilhão de almas. É isso que está correndo no mundo. Agora eu quero dizer algo para você. Diga: Deus está falando. Agora diga: Deus não comunica, Deus cria. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, quando Deus fala com essa nação, Deus não está comunicando com essa nação, Deus está criando. Por quê? Porque tudo que Deus fala, se faz. Disse Deus: haja luz, e houve. Disse Deus: haja separação entre as águas e a terra seca. O que houve? Separação. Então o que Deus fala, se faz. Deus não está comunicando com você, Deus está criando. Quando você recebe uma palavra para o teu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar. Porque quando Deus falou algo sobre o seu futuro se fez. Aí você fala assim: Guga, eu não boto fé nisso, sabe? Porque tem anos que eu recebi uma palavra, sabe? Você bota aqui no GPS Beto Carreiro World, Joinville, ou Beto Carreiro World, Curitiba, e você está indo para Joinville ou para Curitiba, e de repente você erra a rota. O que o GPS faz? Recalculando. O tempo muda, não muda? Sim ou não? Mas o destino, não. Você errou a rota muitas vezes, o tempo mudou, mas o teu destino está traçado, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das palavras que Ele tem falado. Deus não está brincando com a gente, cara, de ficar falando: ah, vocês são geração de avivamento. Não,
brincando com a gente. Deus está dizendo: ei, presta atenção, vocês irão avivar nações. É isso que Deus tem falado. Sabe o que Deus tem feito? Deus está te tirando da morte para a vida. Abra comigo, rapidamente, em João capítulo 12. João 12 conta a história de um homem que recebeu uma palavra de Deus em meio à morte e voltou à vida. Versículo 9 diz assim: e muita gente dos judeus soube que eles estavam ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam crendo em Jesus. O que eu quero te dizer, que quando Deus nos tirou da morte, quando Deus ele apagou o escrito de dívida que era contra nós, o escrito de morte que era contra nós, nós começamos a nos tornar uma chama da pregação do Evangelho para o mundo. Nós somos como Lázaros, que um dia estávamos mortos, debaixo do decreto de morte, e agora a voz de Deus, aquela voz que cria e não comunica apenas, a voz que cria, nos tirou da morte e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E é onde você está hoje, amém? Agora eu quero te dar 3 pontos rápidos para você saber viver nessa temporada de ressurreição. Olha para o lado e diga assim: eu estou vivo, cara. Eu estou vivo de verdade. 3 coisas que você encontra na vida de Lázaro, que eu acredito que você deve viver. Primeiro, você deve estar onde Jesus estiver. Diga: eu quero estar onde Jesus está. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Onde Jesus estava, Lázaro estava. Presta atenção, quando Jesus te tirar da morte nessa noite, talvez você esteja morto. Quando Jesus te ressuscitar dos mortos nessa noite, ou se Jesus já te ressuscitou dos mortos, entenda uma coisa: você precisa estar onde Ele está. E como isso é visível, como isso é real. Como eu faço isso na prática? Fazendo uma aliança com Ele. Você precisa ter uma aliança com Jesus, porque a sua aliança com Jesus vai fortalecer as suas alianças na terra. Deixa eu te contar uma história. Quando eu casei com Mara, minha esposa está aqui, Mara, fica em pé, amor. Meus filhos também estão aí, tudo dormindo ali. Filho de pastor dorme atrás de banco, no chão, no colo, atrás de bateria, atrás do cubo de guitarra, tocando alto. É assim, é filho de pastor. Meus filhos estão aí caídos em algum lugar. Mas quando Eu acho que está falhando. Jesus vamos lá. Quando eu casei com Mara, a gente saiu de lua de mel, claro. Aleluia. E eu estava fazendo um mergulho em um lugar junto com ela. E essa aliança aqui, Jesus continua falando. Essa aliança que sai dificuldade no meu dedo aqui, eu era mais magrinho na época, né? E quando eu estava mergulhando, e uma hora que eu saí da água, a aliança saiu do meu dedo, eu segurei ela assim. Aí a Mara virou para mim, eu falei: Mara, a aliança quase caiu. Ela virou para mim e falou bem assim: não, me dá aqui para mim guardar. Aí eu: não, deixa aqui. Na hora que eu fui falar: deixa aqui a aliança. Puf. Nunca percam a aliança na lua de mel, não é bom. E a minha aliança caiu, e ela
foi lá para o fundo dos corais, e eu falei assim, não, pode deixar que eu acho. Aí botei minha máscara de mergulho, pulei atrás e fui atrás da aliança, mergulhava e voltava. E toda vez que eu voltava ali, aí achou, eu nem dava tempo nem de falar, só respirava, mergulhava de novo. Eu já estava mais ou menos na 10ª vez que eu estava fazendo isso, cara. E tinha um cara lá que viu meu desespero, chamado Rodrigo. Que Deus abençoe o Rodrigo, onde ele estiver. Rodrigo pulou atrás da minha aliança. De repente o cara achou minha aliança no meio do mar e vem assim, ó. Ele sai da água com a minha aliança. Aí a Mara, me dá aqui, você vai cair de novo. Eu, não, espera um pouco. E eu botei a aliança no dedo. Entra a aliança. Não entra mais. Entrou. Ali eu botei a aliança no dedo e estava solta. Eu tinha uma aliança com Jesus nessa mão. Tirei a aliança com Jesus e botei nessa mão. Quando eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava. Quando eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz. E a aliança dura essa. Quando eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava a minha aliança. E ele me disse assim: uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. A grande verdade é que quando você ressuscita, você começa a entender o poder da aliança. Você começa a entender que uma aliança com Ele é que sustenta as alianças na terra. Amém? Segundo, João 12:2 diz: e fizeram por ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro, e eram dos que estavam à mesa com ele. Diga, Lázaro estava à mesa com Jesus. A segunda coisa que acontece quando você ressuscita com Cristo e começa a entender que você venceu a morte pelo poder da palavra, é que você está apto a sentar à mesa. Diga, isso é viver uma vida de vitória. Grava isso no seu coração. Grava isso, olha para mim, grava isso. Você não luta pela vitória, você luta a partir da vitória. Vamos lá. Você não luta por uma vitória, você luta a partir da vitória. Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e Ele já venceu por nós. Nós estamos com Ele à mesa. Então quando eu entro numa guerra, cara, eu não entro numa guerra para vencer, eu entro numa guerra já como vencedor, porque eu luto a partir da vitória que Cristo estabeleceu. Está comigo? O que significa isso? Diga, é graça. Diga, graça. Eu vou te contar uma história para te resumir isso. Lembra de Mefibosete? É um nome que dá nó na língua, que quase... Voltou. Não sei como, ele desligou sozinho. Está amarrado. Jesus. Você lembra de Mefibosete? Mefibosete, quem era Mefibosete? É um nome que quando você fala parece que você é quase batizado em línguas. Eu me lembro a primeira vez que me batizaram em línguas. Eu fui para um retiro e eles disseram, falaram assim, fala aleluia, aleluia, aleluia várias vezes. Era tipo um fusca pegando no tranco. Aleluia, 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 aleluia. Você foi batizado. Eu fui, foi. Ah, legal. É só falar aleluia até embolar a língua. Ah, saquei. Não é assim, tá? Mas repita comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Então Mefibosete, ele era, quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era um neto de Saul. Um dia Davi, o rei, ele diz, será que eu posso agir de benevolência com alguém da casa de Saul? E dizem então que uma pessoa disse para ele, existe o filho, o neto de Saul, filho de Jonas. E ele então manda chamar esse homem chamado Mefibosete. Agora, você tem que entender o contexto dessa história. Cola comigo.
Todo rei que se levantava, ele matava a geração do rei antigo, para que a geração do rei antigo não se levantasse e se levantasse e tentasse tomar o trono. Você está comigo? Então Mefibosete, ele estava numa cidade que era uma cidade por nome. Na verdade, a tradução do nome daquela cidade é cidade sem comunicação, ou lugar que não se comunica. De verdade, ele estava escondido, ele não queria aparecer. E no dia que o pai e o vô dele morreu, a menina que cuidava dele deixou ele cair, e ele ficou atrofiado nas pernas. Então Davi agora manda chamar Mefibosete. Agora presta atenção, Mefibosete está na casa dele, os soldados de Davi chegam e batem na porta. O que você acha que Mefibosete pensou? Rodei, o rei me achou, vou morrer. Mefibosete é tomado pelos guardas de Davi, é levado até o palácio de Davi. Davi olha para ele e diz, e quando Davi olha para ele, antes de Davi olhar e dizer alguma coisa, Mefibosete se lança e pede misericórdia. Davi diz assim: não te trouxe aqui para isso, eu te trouxe aqui para te devolver as terras do teu pai. E Davi fala algo para ele. Davi diz assim, olha o que Davi diz a ele: você se assentará à minha mesa de uma maneira perpétua, que significa para sempre. Agora, eu quero que você entenda algo. Nenhum deficiente poderia sentar na mesa do rei. O que era deficiente? Qual era a deficiência de Mefibosete? Diga, as pernas. Sabe por quê? Se assentar à mesa, sabe o que significa esse texto? Porque quando você se assenta à mesa, suas pernas não aparecem. Eu não sei qual é a sua deficiência, mas quando você se assenta à mesa, o rei está olhando nos teus olhos, ele não está olhando o teu caminhado. Sabe o que é isso? Graça, se assentar à mesa. Talvez você entrou aqui quebrado nessa noite, cara. A única coisa que Deus quer que você faça é se assente à mesa. Se assente à mesa e olhe nos olhos dele. Porque presta atenção, mentiram para a gente, falaram que a gente precisava ser santo para vê-lo. Eu quero dizer para você que você é santo quando o contempla. E nós, com o rosto descoberto, contemplamos e somos transformados à imagem daquele. Então você não é santo para contemplar, você contempla, por isso você se torna santo. O que significa que Deus, mesmo com a sua imperfeição, com tudo que está quebrado na tua vida, Deus está dizendo nessa noite: eu te ressuscitei dos mortos, senta comigo na mesa, olha para os meus olhos. E quando você olhar para os meus olhos, quando você olhar para mim, aquilo que é de ruim de você vai sair. Eu me lembro quando eu namorava com Mara, e eu dei uns beijos nela um pouco além do que era permitido. Eu fui além, eu e ela, e eu me lembro que eu estava eu me senti tão mal, cara. Na hora foi bom. A gente namorou 7 anos, cara. Meu irmão namorou 7 meses. Vou chamar ele aqui para liberar a adoção dos 7 meses. 7 anos é treta, vixe. Mas eu namorei 7 anos, então tinha hora que a coisa estava bem quente, né? Eu vinha andando no carro assim, dirigindo o carro, Mara do lado, eu nem esperava o carro parar, abre a porta, desce do carro, E esse dia foi um dia que a gente passou do limite, cara. E eu me lembro que eu falei: eu tenho que ir embora, vamos embora. Eu fui embora para casa. E eu estou chegando na casa do meu pai. E na casa do meu pai tinha um gramado assim na frente. Eu vim no carro dirigindo: Jesus, fala comigo, Jesus. Pega o seu corrige, o filho que ama. Pega aquele chicote e pá, me quebra, sabe, me quebra todo. Eu tinha muita mentalidade disso, que Deus queria me quebrar. E eu fui para casa, eu me lembro que eu parei o carro na porta, deitei na grama assim na frente. Eu estava dizendo: Jesus, me bate, porque a única coisa que eu não quero perder é a sua voz, eu quero te ouvir, fala comigo. E eu estou deitado ali, quebrado ali, pedindo para Deus me quebrar mais. Vocês são crentes? Ok. Aí Deus me disse assim: Guga, olha para a lua.
Eu estava chorando, ele falou assim, não, olha para a lua. E quando eu olhei para a lua, cara, eu sei que você é crente, tinha um coração em volta da lua, velho. Eu não estou brincando não, de verdade. E ele me disse assim, ó, eu te amo. Foi o dia que virou uma chave na minha vida, velho. Sabe por quê? Porque eu entendi que é o amor que encobre as multidões de pecados, não é o esforço que encobre as multidões de pecados. É só o assentar na mesa. Diga, eu estou em Cristo, eu morri com Ele e ressuscitei com Ele. Último ponto. Quando Jesus te ressuscita através da sua palavra, que não comunica, mas cria. Quando Lázaro ressuscitou, e aqui diz o texto, que eles tentavam então matar Lázaro, porque muitos se convertiam por causa de Lázaro. Mas eu quero dizer para você que nada ameaça um homem que já foi morto. Nada ameaça um homem que já foi morto. Nada ameaça um homem que já morreu com Cristo. Nada. Nada. O que significa isso? Significa que esse homem tem um senso de missão tão glorioso no seu coração, que ele não está vivendo por outra coisa senão pela missão. Você se lembra quando Paulo e Silas, eles vão pregar em uma região e pegam Paulo e Silas e batem Paulo e Silas, levam Paulo e Silas para os magistrados, julgam Paulo e Silas, jogam Paulo e Silas no cárcere inferior. Dizem que o cárcere inferior era onde ele era embaixo, assim, lá no fundo, que as pessoas muitas vezes mijavam de cima e caíam na cabeça deles. Contrataram um guarda para cuidar de Paulo e Silas, só porque os caras estavam pregando o evangelho. E aí a Bíblia diz que perto da meia-noite os caras estavam fazendo o quê? Cantando. Estava cantando lá, quebre as cadeias, quebre as cadeias. Sei lá o que eles estavam cantando. Eles estavam cantando alguma coisa. Não deu certo essa piada. Normalmente dá. Ok. É vocês do sul que tem que contar piadas mais inteligentes. Seu burro. Mas aí Paulo e Silas eles estão ali perto da meia-noite. Deus vem um terremoto e abre as cadeias. Presta atenção, você apanhou, foi julgado, contrataram um guarda para cuidar de você. Deus manda um terremoto, abre as cadeias. O que você faz? Diga, dá no pé, negada. Corre, não olha nem para trás. Silas, é o seguinte, velho, corre. É a história do gordinho e do magrinho. Eu não sei em quem eu me incluo já hoje. Foi ruim também, né? Mas aí, a história do gordinho e do magrinho, na verdade essa história surgiu lá na Califórnia, quando eu estava lá, e a gente foi para um lugar, e era um lugar que tinha urso. E aí eu estava num grupo com o meu time, 4, eu falei assim, velho, se apareceu o urso. Aí eu falei, eu corro. Aí o meu amigo falou, você vai correr mais do que o urso? Aí eu disse para ele, mais do que o urso não, mas que você gordinho. Essa história do gordinho e do magrinho, que apareceu um leão, ele começou a botar o tênis, aí o gordinho disse assim, ó, o que você está fazendo? Você acha que vai correr mais do que leão? Do leão não, mais que você. Eu não sei porque eu falei isso. Mas voltando à história de Paulo e Silas. Eu já estou em outro lugar. Mas voltando à história de Paulo, entendi, já sei por que eu falei isso. Deus manda um terremoto, o que você faz? Corre. Silas, corra. Sabe, mas a Bíblia fala que o guarda, acordando e viu que a cadeia estava aberta, ele pegou uma espada e colocou no peito para se matar. Você lembra disso? E a Bíblia diz que quando o guarda botou a espada no peito, Paulo e Silas gritou de dentro da cadeia, ei, não lance a mão sobre você, nós estamos aqui ainda. Presta atenção, olha aqui para mim. O que faz dois homens que tomaram a surra, apanharam, foram julgados, provavelmente iam ser mortos, Deus mandar um terremoto que se chama livramento, e eles ficaram dentro da cadeia.
Diga missão. Quem vive pela missão já está morto. Presta atenção, quem vive pela missão tem livramento, mas quem vive pelo livramento perde a missão. Mas quem vive pela missão sempre vai ter livramento, mas quem vive pelo livramento perde a missão. Sabe por que muitas vezes na igreja as pessoas vêm para a igreja, cara, e elas dizem, não, eu cheguei aqui na igreja, Deus vai mudar a minha vida, e Deus muda a vida, e elas vão embora, porque elas nunca entenderam a missão. Esses caras que morreram e ressuscitaram com Cristo, eles já morreram, eles não precisam, eles não têm medo da morte. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que Deus está levantando uma geração agora, diga agora, nesse exato momento. Essa geração é uma geração que irá revolucionar povos e nações, porque elas já estão mortas com Jesus. Olha o que diz Atos 17:8. Porém não, na verdade 6, porém não acharam e levaram o Jason e alguns irmãos. Isso aqui é a igreja chegando nas regiões da Grécia, a presença das autoridades das cidades, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Você sabe como a igreja era conhecida no primeiro século? Como homens que têm transtornado o mundo, homens que têm mudado o mundo. Quantos querem ser conhecidos assim? Sabe, essa noite o que eu sinto, essa noite o que eu sinto no meu espírito, cara, é que de verdade Deus quer te levantar para transtornar, abalar, mudar, para ser um divisor de águas aonde você passar. Esse é o tempo e essa é a hora, é agora. Escuta o que eu estou te dizendo, Deus está levantando uma geração para mudar o mundo agora. Nesse exato momento, você não vai ser um coadjuvante no meio da história da humanidade. Deus está te levando para abalar as nações, sabe, cidades, povos. Eu me lembro uma vez que eu estava sentado numa cafeteria e um cara chegou, eu estava tocando um violão assim, nós estávamos com os amigos tocando violão, e um cara chegou para mim, eu era um jovem, um adolescente, eu tinha acabado de ter meu encontro com Jesus. Ele chegou para mim e falou assim, toca música tal. A gente tocou a música que ele queria, e chegou um mendigo pedindo uma esmola, ele mandou o mendigo embora. E aí ele pediu outra música, e a gente tocou outra música, e ali a gente começou a adorar, e ele falou bem assim, ei jovem, ele começou a conversar comigo, ele me fez uma pergunta, como você me vê? Aí eu disse assim para ele, eu te vejo como esse mendigo, que veio aqui pedir esmola. Ele estava fumando um charuto, ele tremeu, deixou o charuto cair no chão, deu um tapa na mesa e falou, você está louco de me chamar de mendigo? Você sabe quem eu sou? E ele começou a botar assim as cartadas dele, eu sou um jornalista, eu ganhei os principais prêmios de jornalismo dessa nação, eu já falei, eu já fui, aí ele começou a dar todas as carteiradas, botar todos os diplomas, todos os prêmios na minha cara. E quando ele estava falando isso, eu levantei e disse assim para ele, eu quero ver você fazer algo por alguém que está morrendo de câncer, eu quero ver você fazer algo com alguém que está no hospital, sabe, estágio terminal de AIDS, eu quero ver você fazer algo por alguém que está com a doença terminal. E eu disse para ele, como seu filho. Deus me deu uma palavra de conhecimento na hora, e ele tomou um susto e disse, quem disse para você isso? Eu disse, Jesus. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E aquele homem que sentava, como ele disse, sentava um a um com o presidente da república, agora ele está chorando na minha frente, e eu ali com meus 19 anos, maluco, eu estou com a minha mão sobre ele, e eu estou orando por ele. Eu falei assim, estenda as mãos. Ele estendeu as mãos, eu botei as mãos sobre ele e falei assim, você vai orar pelo seu filho, e Deus vai tocar na vida dele. Eu nunca mais encontrei aquele homem, mas aquele dia eu vi o poder do evangelho quebrando, sabe, todos os títulos, toda a glória, todo o poder que um homem pôde adquirir diante da vida, ou a vida lhe deu. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? É o seguinte, existe uma força que está em você, que você precisa usar essa força para transformar o mundo. E muitas vezes você vai encontrar, sabe, aquela dificuldade por causa da incredulidade do mundo. E o que você vai agir? Como você vai agir? Você vai agir como um homem que ressuscitou de novo, que está ressurreto em Cristo. Você vai agir como um jovem que foi chamado para revolucionar essa cidade, essa nação, esse estado. Presta atenção, todo o poder dos céus está em você, porque Cristo está em você. Olha para dentro de você, está aí.
estava no ABC Paulista, um homem entrou, esclerose múltipla, sem andar há 4 anos, sem movimentar um dedo do corpo. Nós oramos por ele por 5 horas seguidas. Na terceira hora ele sentiu o pé dele mexer. 4, 5 anos sem mexer. De repente ele sentiu um fogo na perna direita, ele começou a mexer a perna direita. De repente começou a chegar gente. 5 horas nós oramos por ele. O fogo passou para a perna esquerda, ele mexeu a perna esquerda. Depois ele sentiu um fogo subindo sobre o seu tórax, passando pelas suas mãos. Ele começou a mexer o braço. E depois de 5 horas, tem filmado ele levantando o pé da cadeira de roda e botando o pé no chão. Ele se levantando, o filho dele chorando do lado. Ele foi embora empurrando a cadeira para casa, cara. Eu estava na Universidade Federal do Amazonas, pregando, 3.000 jovens na universidade. O menino tinha se envolvido numa briga de tráfico, ele tomou um tiro no rosto. A bala entrou na narina, debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, parou aqui na cervical. Eu estou pregando e eu falei: Deus vai começar a curar pessoas aqui agora. De repente o menino começou a sentir uma dor na cabeça, dor, um gosto de metal na boca. Pluf, cospe a bala do revólver. Pega a bala do revólver, vem para frente. Estou pregando, ele para na minha frente e começa a falar bem assim: a bala. Eu falei: velho, não tenho bala, velho. Que bala? Não. Aí ele falou assim: ei, vem aqui. Eu abaixei, ele falou assim: eu tomei um tiro no rosto, eu acabei de cuspir a bala do revólver. Eu trouxe ele para frente. Ele com a bala do revólver na mão, ele dá o testemunho, bum, explosão de cura no lugar de milagres. Até hoje eu recebo testemunho daquela noite. Presta atenção, você pode transformar o meio que está à tua volta. Se coloque em pé nessa noite, levante suas mãos aos céus. Você irá revolucionar. Existe mais essa noite, levante suas 2 mãos aos céus. Você não nasceu para uma vida normal. Sabe, não é natural para um cristão não ter apetite pelo sobrenatural. Não é natural para um cristão não ter um apetite por uma vida revolucionária. Essa é a sua noite. Eu vou orar, o Espírito de Deus vai te tocar de uma forma especial e poderosa. E nós vamos mais fundo. Pai, eu oro nessa noite agora para que o teu Espírito seja derramado sobre esses jovens outra vez. Eu oro agora, Senhor, para que o fogo do Espírito os toque. Alguns vão sentir o seu corpo queimar, o seu coração tremer, uma fome nascendo no seu interior. Senhor, eu oro para que o Senhor mande anjos para liberar a vida dos seus filhos, para fazer obras extraordinárias. Levante as mãos, é agora que tudo acontece. Mais Espírito de Deus, mais Espírito de Deus, mais Espírito de Deus. Recebe mais. Se você está aqui hoje, você precisa se reconciliar com Jesus. O seu coração se esfriou, vem para frente. Você quer entregar sua vida novamente a Jesus? Seu coração se esfriou na última temporada. Sai do seu lugar e vem para frente. Vamos, levante as mãos. Você está tendo o seu encontro, vai. Pede licença e vem para frente. Yes. Hoje é uma noite de reconciliação, de nascer de novo. Vem. Cola aqui no palco, vem para frente. Vem, desce do seu lugar, vamos colar aqui.